Boa noite, pessoal. Eu me chamo Cristiano da Silva e hoje falarei sobre como evitar as poluições noturnas e as caídas sexuais para todo estudante e praticante do esoterismo gnóstico. Devemos estar cientes que todo estudante esotérico gnóstico deve se esforçar ao máximo para, durante o ato sexual, durante a cópula química, durante o maituna, como chamam os orientais, dentro da cultura chamada de tantrismo. O ato sexual no tantrismo chama-se então maituna, prática do maituna ou sahaja maituna. Bom, o objetivo dessa prática todos já sabemos, já expliquei em vídeos anteriores, que é a criação dos corpos solares, os corpos existenciais superiores do ser, para que nossa alma, nossa consciência, nosso Cristo interno possa se manifestar no mundo físico através de nós, e para que nós, como, como consciências e como almas, possamos também viajar e ter acesso às dimensões superiores, sem restrição nenhuma. Então, através do Maituna, da suprassexualidade, sem o derrame das energias sexuais, sabemos que passamos a cristalizar essa energia nos corpos superiores, no corpo astral solar, no corpo mental solar, no corpo causal solar, no corpo átmico e búdico, búdico e ático, melhor dizendo, que são o que na Bíblia, nos quatro evangelhos, Cristo chamou do corpo de bodas da alma, o traje de bodas da alma, que são esses corpos solares, cristalizados com energia sexual não derramada durante o coito. Só que temos o problema, então, do título dessa videoaula, que é das caídas sexuais e das poluições noturnas. Bom, uma caída sexual seria exatamente o descuido, o deslize que nós costumamos a sofrer quando estamos há um certo tempo praticando uma ituna de forma suprassexual, né, sem o derrame do sêmen, e de repente, por uma falta de concentração, ou porque o nosso corpo físico está cansado, ou porque, enfim, a gente não estava concentrado durante a execução do ato em si, e caímos. Há um derrame, há um orgasmo ou uma ejaculação nesses momentos. Então isso, para nós, estudantes de gnose, chama-se caída sexual. Porém, temos que fazer uma pequena distinção. Uma caída representaria uma pessoa que já está num certo nível bem alto de despertar da sua consciência e de também da prática em si do tantrismo. Para quem está iniciando, a gente poderia dominar uma pequena, a pessoa rodou, vamos botar assim. Então, a queda seria de alguém que está bem elevado, né? Mas de qualquer forma, devemos evitar a todo custo, se possível, que isso ocorra. E para evitar, devemos, como eu disse, estarmos muito concentrados. Devemos respeitar os nossos limites, ou seja, estarmos atentos
ao nosso corpo, para que não comecemos, não iniciemos uma prática dessas sem estar com disposição para isso. E quando realmente sentirmos que estamos preparados, que o casal está no clima, vamos dizer assim, aprendemos a manter a nossa atenção em nós mesmos, aprendemos a desenvolver o poder da autoobservação nesse momento, concentrar-nos na entoação do mantra Iao, para que possamos também não deixar que ultrapassemos o ponto limite, que é aquele ponto do qual a gente não nos controla, né? O ponto de não retorno, onde uma ejaculação acaba sendo iminente. Então devemos ter cuidado de não nos aproximar demais dessa extrema excitação para evitar essa queda. E isso é um processo de aprendizado, não é algo que se desenvolve do dia para a noite. Então, claro, no início, quando estamos começando a trabalhar com o fator nascer, com a maituna, com a suprassexualidade, erramos, caímos muitas e muitas vezes, mas com esforço e perseverança iremos progredindo cada vez mais, iremos nos policiando, iremos aprendendo, porque tudo na vida é questão de aprendizagem. Uma profissão, quando começamos a aprender uma profissão, é natural que no início a gente cometa erros, mas com o tempo esses erros começam a diminuir, mas continuam a ocorrer de forma mais espaçada, e cada vez mais espaçada os erros vão diminuindo, diminuindo até que chega um ponto em que a gente não erra mais. E esse é o objetivo que todo estudante e praticante de Maituna, de suprassexualidade, deve buscar. Então, só com o tempo realmente conseguiremos ter a experiência necessária para evitar completamente as caídas sexuais. Bom, outro fator importante que é tema dessa videoaula é o fator das poluições noturnas. Bom, a poluição noturna é exatamente o que o próprio nome já está dizendo, que já está sugerindo que é à noite, que é durante o sono. Bom, principalmente nós homens podemos sofrer desse mal pelo fato de muitas vezes durante o dia termos o hábito de olharmos para, para as mulheres de forma como é que eu diria, morbosa, desejando possuir essas mulheres apenas com o olhar. Isso causa em nossas mentes uma foto, uma imagem que ao dormir o ego da luxúria, o defeito do desejo, possa criar fantasias com essa imagem. E em alguns casos, principalmente quando somos mais jovens, em que a nossa potência sexual é mais forte, em que a nossa energia sexual é mais
está mais aflorada, vamos dizer assim, nós homens podemos sonhar com essas imagens e, ao sonhar, transferir as sensações sexuais para o corpo físico e, nesse momento, uma ejaculação involuntária acontecer. Isso então se chama a poluição noturna. Então, o modo mais eficiente de evitar que um praticante de tantrismo venha a sofrer desse mal é exatamente evitando ao máximo possível e trabalhando com o trabalho com a autoobservação, com a morte macho, para que para que a gente boicote as manifestações do eu da luxúria do dia a dia. Ou seja, evitarmos esses olhares para as mulheres ao andar na rua com um desejo. Evitarmos ao máximo olharmos revistas, filmes que tenham cenas eróticas e pornográficas. Também procurarmos levar uma vida saudável, fazendo exercícios, para que o excedente de energia sexual também seja consumido através dos exercícios físicos, através do exercício intelectual da leitura, do estudo, através da prática da meditação. Tudo isso vai evitar que passemos por esse mal chamado poluição noturna, que normalmente ocorre bastante entre os jovens. E a poluição noturna, na verdade, quando passamos a praticar o Maituna, que é o sexo sem a ejaculação, vai treinando o nosso corpo, vai treinando nossos esfíncteres a não mais terem esses espasmos involuntários. Então são dois caminhos que farão com que esses dois problemas desapareçam. A prática em si, a Maituna, e também o cuidado com o ego da luxúria, o ego do desejo, em horas erradas. Temos que aprender que as coisas têm que ocorrer de forma equilibrada. O que está em seu lugar está correto, o que está fora do lugar está incorreto. Então, o desejo dentro do seu lugar, ou seja, o desejo pela nossa esposa, ou ao contrário da mulher com seu esposo durante o ato sexual, durante a prática da suprassexualidade, é normal, é correto. Agora o desejo se manifestando enquanto estamos a caminhar, enquanto estamos a trabalhar e encontramos pessoas do sexo oposto, é um desejo fora de lugar. Então ali está errado. É um ego a se manifestar, é um defeito de luxúria. E através, então, da autoobservação, iremos perceber isso. E ao perceber, pedir então a eliminação desse desejo, desse ego que está tentando se alimentar de nós, tentando fortalecer, fortificar-se dentro do nosso espaço psicológico.
acredito que por enquanto... tem mais um detalhe, antes que eu encerre o vídeo. Para quem ainda não é casado, que ainda não pode praticar a maituna, existe a prática da transmutação, ou melhor dizendo, a sublimação das energias sexuais para solteiros. E quando essa pessoa sente que está com muita energia sexual, ou seja, quando ela está com desejo de forma involuntária, que ela deve então, com muito esforço, com muita vontade, praticar os exercícios respiratórios, praticar a técnica do Hamsa, que é a respiração mantralizada, que é aquela respiração que a gente, enquanto inspira, ou seja, puxa o ar para os pulmões, pronuncia mentalmente o mantra Ham. Então esse Ham é pronunciado praticamente mentalmente. Enche bem os pulmões e exala, solta o ar com bastante força e energia, pronunciando o mantra Sa. O mantra é composto, são duas sílabas, Ram e Sa. Então com os pulmões cheios, ao soltar eu tenho que pronunciar a palavra Sa. Só não precisa verbalizar, como pode ser quase que mentalmente. Então ao fazer isso, devemos também nos utilizar do poder da imaginação consciente. Ou seja, a gente imagina que sobe uma energia que sai dos nossos órgãos sexuais e penetram na coluna vertebral e vão subindo até atingir o crânio, a cabeça, e iluminam completamente a nossa cabeça. E depois se espalham por todo o corpo. Então, conforme a gente vai inalando e pronunciando os mantras, vamos ao mesmo tempo imaginando essa energia subindo por nossa coluna vertebral e iluminando o crânio, a cabeça e o corpo como um todo. Essa é uma prática que todo cidadão, todo ser humano, mulher ou homem que esteja solteiro, que não possa ainda praticar a Sahaja Maituna, e com isso consiga sublimar as suas energias sexuais, evitando as caídas sexuais, as poluições noturnas, e fazendo com que essa pessoa desenvolva a habilidade da concentração, a habilidade da imaginação consciente, que também pode ser chamado de clarividência, até que um dia ela consiga ter uma namorada ou um namorado e possa então formar um casal, casar-se e levar à prática a Maituna, o grande arcano. E as atividades normais do dia a dia, né? Aprendermos a ouvir boa música, principalmente música erudita, clássica,
Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, Liszt. Essas músicas têm uma vibração muito direcionada, bem direcionada à nossa consciência, porque o som ele faz com que vibre na atmosfera e em nós mesmos, e algumas vibrações são mais baixas, eu diria, que fazem com que certos egos, defeitos e baixas paixões vibrem dentro de nós, enquanto que a música erudita, ela faz o oposto disso, ela faz vibrar em nosso interior a nossa própria alma, a nossa própria consciência, aquilo que temos de divino. Então, ouvirmos música clássica, usarmos elas como exercício de concentração, também isso é maravilhoso. Mesmo as pessoas que não gostam de música erudita, mas com o exercício de ouvi-las, quando puderem, vai fazendo que o nosso gosto vá aprimorando, e com isso a nossa consciência, a nossa essência também se alimente e vibre positivamente. Então devemos ouvir muita, muita música erudita. Caminhadas ao ar livre, exercícios físicos, leituras, tudo isso consome energia. E consome energia sexual, que é a fonte da vida humana. Tudo provém, nós nascemos pela energia sexual, pela união sexual de um homem e de uma mulher. E o nosso corpo físico é mantido também por essa mesma energia, por essa mesma força. É a força criadora e mantenedora de todo o universo, de todos os seres vivos. Um átomo é composto de energia positiva e negativa, ou seja, sexualidade. Então tudo está mantido por essa força sexual. E é ela que nos permite estudar, caminhar, viver. Então, devemos adquirir bons hábitos, se na medida do possível, claro. Boas leituras, principalmente ler os livros do mestre Samael, ler os livros de outros mestres de outras escolas, Helena Blavatsky, Rudolf Steiner, da antroposofia, a Helena Blavatsky, que foi precursora da escola teosófica. Não me lembro agora de outros mestres escritores, mas livros, lembrei outro agora, o Zanoni, né? Existe uma novela Rosa Cruz chamada Zanoni, que é muito bacana, muito instrutiva. Existe um outro livro chamado Adonai, um livro esotérico que provavelmente, se pesquisarmos, encontraremos esses livros no YouTube, no Google, em PDF para baixarmos e lermos no celular ou em um computador. E é isso. Cuidarmos na questão dos nossos 5 centros da máquina humana, os 7 centros, melhor dizendo, né? Mas os que a gente tem mais, os que são propriamente mais físicos são 5, que é o centro intelectual, o centro emocional,
o centro instintivo, né, que fica na região do estômago, do baixo ventre, e o centro motor, que fica mais na região dos ombros, na parte de trás da coluna, aqui próximo aos ombros. Bom, esses centros se desequilibram quando a gente está fazendo uma atividade há muito tempo. Por exemplo, estou lendo há mais de 2 horas, 3 horas. Percebo que estou cansado, eu deveria parar e fazer uma outra atividade, ouvir uma música para usar o centro emocional, por exemplo, ou dar uma caminhada para usar o centro motor, mas não, eu me forço e continuo a leitura, continuo lendo, lendo, lendo. O que acontece? Eu provoco um desequilíbrio. O nosso centro intelectual, em vez de trabalhar com a energia intelectual, ele não tem mais, ele gastou essa energia, ele vai roubar sempre energia do centro, dos outros centros, né? Principalmente do sexual. Ele pode roubar do emocional, do motor, enfim. Mas o centro que é mais afetado é o sexual. Isso provoca um desequilíbrio. E ao provocar esse desequilíbrio, na hora que formos praticar então a maituna, a suprassexualidade com o nosso esposo ou com nossa esposa, é bem possível ocorrer uma caída sexual, um derrame do sêmen, ou um orgasmo feminino, talvez, não sei. Aí já tô exagerando, mas para o homem é muito comum isso acontecer porque as energias sexuais estão desequilibradas, o corpo está desequilibrado, está cansado, está esgotado, a energia. E mais ainda, se a nossa energia sexual não é pura, não é limpa, não é sublime, através de um equilíbrio dos nossos 5 centros, ela não vai conseguir cristalizar os corpos solares. Por isso do equilíbrio. E o equilíbrio só adquirimos com autoobservação, com meditações, com morte em marcha, né, com reflexão em relação a isso, se eu não deixar, procurar não cansar muito um centro específico, usar os 5 centros da máquina humana de forma equilibrada. Ok? Então por hoje é só. Uma boa noite e paz inverencial a todos.